Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma quarta-feira com você bem e informado. Eu sou o Léo. Eu sou a Silvia. Mais uma quarta-feira. Quarta-feira. Checkpoint in the middle of your week. Quarta-feira, bem no meio da semana. E aí, como tá as suas prioridades da semana? Agosto tá acabando. Agosto tá acabando, meio de semana. Como tá aí no seu checklist? Já riscou algumas coisas? Ou será que eu vou entrar na mente de uma galera aí que tá deixando as coisas mais pro fim da semana e aí vai chegar lá na sexta-feira e não vai ter completado tudo, Léo? Cara, agora você falando desse jeito, olhando no fundo dos meus olhos... Ficou pressionado. Eu fiquei mais com esse pessoal aí que precisa realizar aí umas pendências. Bom, mas tem uma coisa que você pode dar check, é escutar o podcast The News. Então vamos lá, vamos com as notícias do dia. Vou puxar o cardápio por aqui. Em mundo, Canadá tarifa os Estados Unidos, enquanto o Brasil marca a próxima rodada de negociação. Em Brasil, o governo estuda cobrar mais impostos de empresas e aumentar o salário mínimo. Harvard lança curso em que os professores são avatares de AI. Para a quarta história do dia, temos um tour pelas principais manchetes de negócios da quarta-feira. A quinta história, o impacto depois de 5 meses da queda da patente do Ozempic. E hoje, quartinha, você já sabe, no final do episódio temos uma notícia extra para você ficar ainda mais informado. Perfeito, então vamos lá. Agora a palavrinha dos patrocinadores e... Na sequência, a primeira história do dia. Uma coisa que eu sempre escuto dos empreendedores que eu conheço é que depois que você abre um negócio, a sua forma de olhar para o calendário muda. E muda mesmo, é dia de pagamento, imposto, fornecedor, folha. De repente, cada data tem um impacto no caixa e ter previsibilidade é essencial. Por isso, a ferramenta Gestão Financeira do Santander Empresas integra todas as contas da empresa, organiza o fluxo de caixa e até mostra o histórico e a projeção dos próximos 12 meses, trazendo mais clareza para se planejar e tomar melhores decisões. E, se precisar, os gerentes vão até a sua empresa para entender o negócio de dentro. Santander Empresas é o banco que saiu do banco para entrar na sua empresa. Saiba mais no link da descrição desse episódio. Eles falam inglês, mas não estão falando a mesma língua e a gente está falando do Canadá e dos Estados Unidos. Como resposta direta ao tarifaço de 50% que Washington impôs a Ottawa no último fim de semana, o Canadá anunciou tarifas retaliatórias sobre cerca de 700 produtos dos Estados Unidos. Um dia antes do anúncio canadense, Trump já tinha avisado que iria dobrar as tarifas sobre carros, caminhões, autopeças e aço do Canadá a partir do ano que vem, cobrindo aí praticamente toda a indústria automotiva do país. E qual a importância por trás disso, dessa resposta aí do Canadá? Bom, essa escalada atinge diretamente a relação econômica entre os dois vizinhos, isso porque os Estados Unidos atualmente são o maior parceiro comercial do Canadá. Eles compram cerca de 70% de tudo que o país exporta. E aí, para aplicar as tarifas, o Trump recorreu pela primeira vez na história a uma lei tarifária de 1930, que permite ao presidente tarifar qualquer país que retaliar os Estados Unidos. A aplicação da lei foi possível porque o Canadá decretou estado de guerra comercial ao país na última sexta-feira. E por falar em tarifas, você deve ter escutado lá no cardápio que, enquanto isso acontece entre Canadá e os Estados Unidos, o Brasil tá no meio. E por que está no meio, pessoal? Porque o nosso país, governo brasileiro, marcou uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos na próxima segunda-feira, dia 31. Essa reunião marca a retomada do diálogo sobre as tarifas americanas contra produtos brasileiros. Pois é, a prioridade do governo brasileiro é ampliar a lista de produtos isentos do tarifaço. Desde que as tarifas foram anunciadas, o Brasil já fez mais de 30 contatos com autoridades dos Estados Unidos em diferentes níveis, sem resultar em nenhum acordo definitivo. A retomada foi destravada por uma ligação de cerca de 1h20 entre o Lula e o Trump na semana passada. Segundo o Planalto, Lula defendeu que as medidas prejudicam as duas economias e o Trump concordou em reativar as negociações técnicas. Fechamos então a primeira história do dia e bora para a próxima.
Nessa semana, a equipe do governo Lula tem defendido algumas mudanças na economia. A primeira, relacionada à pejotização, e a segunda, voltada ao salário mínimo. Vamos lá, então, falar sobre a primeira, que é o desincentivo à pejotização, já que uma das propostas estuda criar uma contribuição previdenciária para empresas que tenham boa parte dos seus trabalhadores contratados como pessoa jurídica. Segundo o ministro da Economia, um dos objetivos da medida seria diminuir o rombo da Previdência. A ideia é combater empresas que contratam funcionários como PJ para não ter contribuição previdenciária. E aí, ao mesmo tempo, a outra mudança seria o aumento do salário mínimo. O governo anunciou uma projeção de R$ 1.741 para o salário mínimo de 2027, o que é um aumento de R$ 120 em relação ao valor atual. Essa projeção prevê um ganho acima da inflação, gerando um aumento da renda para quem recebe o piso. A medida é anunciada enquanto 67% dos brasileiros afirmam ter menos poder de compra do que no mesmo período de 2025. Mas nem tudo são flores. O reajuste pode ter um grande impacto no déficit previdenciário, já que cerca de 45% dos benefícios da Previdência tem valor vinculado ao salário mínimo, ou seja, se ele aumenta, os gastos também aumentam. Segunda história do dia concluída, bora para a terceira. Enquanto algumas faculdades falam de inovação na teoria, a Harvard Business School está mostrando isso na prática. A instituição está oferecendo um curso por $699 que utiliza professores feitos com AI para ensinar alunos sobre empreendedorismo. Como esta loucura / inovação de Harvard funciona? Além de terem contato com professores reais, os alunos vão ter acesso a esses avatares para ensaiar apresentações para investidores e receberem conselhos para aprimorar as ideias de negócios, quase como um pitch ali para IA. Esses agentes de AI foram treinados com base no trabalho de professores específicos de Harvard, além de utilizarem conhecimentos extras quando necessário. Diferentemente de outros modelos de AI, os avatares da universidade não vão falar algo como "Uau, uma excelente ideia" para tudo que você fala, para tudo que os alunos forem falar. Eles são tão rigorosos que até agora quase nenhuma ideia de startup apresentada para eles foi aprovada de primeira. Apesar da ideia ser aí no estilo Star Trek, ainda existe um apelo humano por trás. No início, quando o projeto ainda era um chatbot, a simples adição de um rosto humano aumentou o engajamento. Ao mesmo tempo, um dos recursos mais populares do curso tem sido os fóruns, que permitem aos alunos conversarem, trocarem entre si. E essa iniciativa pode servir como um estudo de caso para outras empresas. Consultorias como a McKinsey e a PwC, além de escritórios de advocacia, têm explorado formas de aumentar seus impactos com inteligência artificial, o que pode acabar envolvendo avatares para realizar tarefas. Fechamos então a terceira história sobre AI, sobre tecnologia e bora para a próxima. Para a primeira história do nosso tour de negócios, vamos falar da Agência Nacional de Proteção de Dados, que multou em 153,7 milhões de reais a dona do TikTok, a ByteDance, por falhas na proteção de crianças e adolescentes. A fiscalização constatou que a plataforma coleta e utiliza dados desse público sem uma base legal válida. A Oura, fabricante de anéis inteligentes que monitoram saúde, condicionamento físico e sono, está buscando levantar até $3 bilhões em uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, segundo algumas fontes do mercado. O IPO pode ocorrer já em setembro e avaliá-la em mais de $16 bilhões. A Uber anunciou que vai lançar um novo recurso de transmissão de vídeo ao vivo através da câmera frontal do celular do motorista, para que os pais possam acompanhar seus filhos durante as viagens. A ferramenta vai ser lançada primeiro nos Estados Unidos, já nas próximas semanas. E para fechar o nosso tour de negócios, a Anthropic deve informar os investidores que prevê que seu mercado endereçável total seja de $30 trilhões. Só para ter uma ideia, o PIB dos Estados Unidos é de 32 trilhões. Segundo a empresa, para a estimativa, eles incluíram todo o escopo de trabalho que poderia ser realizado com modelos de AI. Quarta história do dia feita, bora para a quinta. O pelotão das canetas emagrecedoras cresceu, tá? E o preço tem despencado desde então. Para se ter uma ideia, a Anvisa já recebeu 24 pedidos de novos registros até agora. Até maio deste ano, quem detinha o monopólio da semaglutida era a Novo Nordisk. Com o fim da sua patente, outras versões de medicamentos feitos à base da molécula começaram a serem feitos. E aí, claro, pensa que quanto mais concorrentes entram na disputa, mais o preço tende a
cair. Um exemplo é a Ozempic, que custa a partir de R$ 825, enquanto o Extensior, um medicamento também feito de semaglutida, sai por cerca de R$ 400. E aí, com o crescimento dos medicamentos feitos com semaglutida, essa classe representou 56% das vendas oficiais do mercado de caneta, superando o Mounjaro, que é feito a partir da tirzepatida e ainda é protegido por patente. Na prática, a queda nos preços reflete na procura pelo produto. 2 meses depois que o Ozempic, que é um análogo sintético da semaglutida, chegou, ele já tinha vendido 200 mil unidades. Atualmente, ele é bem mais barato que a Ozempic, custando cerca de R$ 370. Os preços mais acessíveis também impactam o sistema de saúde pública. Segundo o Ministério da Saúde, a queda de preço é o que falta para viabilizar a entrada do tratamento no SUS. O resultado importa porque cerca de 24% dos brasileiros adultos afirmam já ter usado canetas emagrecedoras, sendo que 11% são usuários atuais. Assim, então, encerramos a 5ª história do episódio de hoje, mas hoje você ouviu, tá? Não são 5, são 6. Então agora, palavrinhas patrocinadores e matéria extra do dia. O time do The News tá crescendo bastante e só mês passado chegaram 5 pessoas novas, tá? É verdade, Sil. E o melhor é que todo mundo já chegou com tudo, já esperando na mesa. Cadeira, notebook, teclado, caderninho, caneta. Foi só sentar e começar a trabalhar. E olha que o kit que o nosso time monta é bem completo, viu? Não sei como eles dão conta de organizar tudo isso e comprar cada item. É pra isso que existe o Gimba, Sil. Além de manter o escritório sempre abastecido, dá pra criar listas prontas. Por exemplo, uma de onboarding, com tudo que a gente precisa para receber alguém. Inclusive, dá para fazer listas personalizadas para todos os ambientes do escritório. Se tem tudo, tem Gimba. Exato. Quer ver como funciona? Com o cupom DNEWS50, você garante R$50 de desconto nas compras acima de R$200. O link tá aqui na descrição. Sil, para a matéria extra, a gente volta a falar dos Estados Unidos, isso porque o governo Trump se prepara para revogar até 200 mil vistos de negócios e turismo de estrangeiros que solicitaram ou estão em processo de asilo nos Estados Unidos. A medida poderá se concretizar como a maior revogação em massa do tipo da história do país. A decisão abrange os vistos B1 e B2 emitidos entre 2016 e 2026. A medida, porém, não significa que os estrangeiros serão deportados imediatamente. Na maioria dos casos, o status migratório será alterado, com os afetados perdendo a condição de visitante. Durante o atual mandato de Trump, 175 mil vistos de estrangeiros já foram cancelados. Ontem, o presidente também divulgou uma proposta para oficializar uma taxa de $103 mil para documentos de trabalhadores estrangeiros altamente qualificados. E assim, encerramos a nossa quarta-feira, nossa edição de 26 de agosto de 2026. Como dito no começo, o mês tá acabando, vamos pra cima, pessoal, tem mais alguns dias por aí, então pega aquela lista de pendências, cumpre tudo, hein? Isso aí, você ouviu bem, hoje a gente veio aqui pra cobrar você de fechar tudo, é meio de semana, dá aquele checkzinho nas suas demandas, tá? E muito obrigada pela sua companhia de hoje, muito obrigada por escolher estar aqui conosco. Amanhã, na quinta-feira, a gente tá de volta com muita informação, do jeito que só o The News sabe fazer. É isso aí, Sil, sempre um prazer gravar contigo, sempre um prazer estar na companhia dos nossos queridos ouvintes. E falou! Esse programa foi produzido por TNS.